Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Nesse momento, escutemos a Palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genesaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, enviou-se da barca e ensinou as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizemos e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fiz sinal aos companheiros da outra barca para que precisassem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto foi feito conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Após termos escutado a Palavra de Deus de Lucas 5, de 1 a 11, também conhecida como a passagem da pesca milagrosa, mas também, segundo alguns estudiosos, a pesca em que Pedro foi fisgado, nós temos esse momento em que Jesus, no princípio da passagem, ele procura um local para poder pregar a palavra de Deus. E o texto diz que as pessoas buscam Jesus para ouvi-lo. E aqui nós temos a profundidade deste verbo ouvir nas Sagradas Escrituras. É mais do que simplesmente parar e escutar um som, mas é uma postura em que, quando nós escutamos a palavra ou ouvimos a palavra, estamos também assumindo a palavra, assimilando a palavra e obedecendo esta mesma palavra. Jesus, então, manda que Pedro faça uma pesca para mais ao largo. Pedro retruca dizendo que passou a noite trabalhando. Como um exímio pescador, estava acostumado a pescar nesta região do próprio lago à noite. Mas Pedro diz: Mestre, se tu dizes para pescar, assim o farei. Outro verbo também interessante que nós temos no início é o verbo ver. Jesus viu os pescadores, viu os barcos, viu a multidão. Esta percepção da realidade em que Jesus, como Filho de Deus, tem de tudo e de incluir o ser humano nesta realidade. Por isso, Jesus faz esse convite com o tom de um imperativo de que Pedro lance suas redes. E Pedro, em resposta, chama Jesus de mestre. De um lado, nós temos a experiência de um exímio pescador, de Pedro, que pescou à noite. Do outro lado, o mandato de Jesus de lançar as redes pela manhã. Lucas trabalha com a noite e o dia. O dia é a presença do Filho.
onde tudo fica claro, a revelação fica clara aos olhos humanos, onde as pessoas podem agora enxergar o projeto de Deus. E então acontece essa pesca milagrosa, onde as redes de tantos peixes quase se arrebentam. Pedro então prostra-se aos pés de Jesus, lança-se aos pés de Jesus num processo de arrependimento e diz: porque sou pecador, afasta de mim, Senhor. Jesus agora reconhecido como Senhor. Vejam o processo em que Pedro passa. Primeiro momento, um certo descrédito baseado na sua experiência, em que olha para Jesus e o chama de mestre. Depois da pesca, o arrependimento, a sensação de ser pecador e o reconhecimento de que Jesus é o Senhor. E lembremos aqui que a palavra Senhor no Novo Testamento é uma palavra que é usada para traduzir no Antigo Testamento o nome de Deus. Então, aqui Pedro está reconhecendo esta divindade, este poder do próprio Cristo. Por isso, Jesus pesca o pescador e depois de o pescar, o torna pescador de homens. A palavra utilizada aqui, o verbo utilizado aqui, pescar, é o verbo sogrem, que significa capturar algo vivo. Então, quando Jesus diz para Pedro, capture vivo as pessoas, está na verdade mostrando para nós que esta pesca é o resgate vivo das pessoas para participarem desta nova experiência em Cristo Jesus. A partir deste breve comentário, vamos às perguntas que nos são propostas no dia de hoje. Indo às nossas perguntas, nós temos a primeira: em que momentos da minha vida me sinto como Pedro, cansado e sem ver resultados, mesmo após muito esforço? Olhemos um pouco para a nossa vida nesse momento. Quantas e quantas vezes nós nos esforçamos, planejamos, tentamos, vamos, voltamos e a coisa não acontece. Talvez não aconteça porque nós não rezamos antes, não estamos atentos à voz do Senhor. Pedro, ao ouvir a voz de Cristo, fez, e por isso ele renovou seus esforços e pescou novamente. Se nós não escutamos, por isso que o verbo ouvir vem logo no início, destacando também que nós precisamos ouvir, aprender a ouvir. Hoje é o nosso grande desafio. E ouvir a palavra, ouvir o que Cristo tem, se dá quando nós meditamos a palavra de Deus, se dá quando nós rezamos, quando nós participamos da Santa Eucaristia. E quando nós recebemos esta graça, os nossos esforços são renovados, nosso vigor retoma para podermos então praticar aquilo que o Senhor nos pede. Indo para a segunda pergunta, nós temos: o que posso fazer concretamente nesta semana para fortalecer minha confiança em Deus e responder ao seu chamado? Sem dúvida nenhuma, precisamos começar pela escuta. Para fazer aquilo que o Senhor quer, temos de escutá-lo. É preciso também expandir os nossos momentos de oração, para podermos cada vez mais percebermos as nossas mazelas, a nossa pequenez, para podermos crescer na graça e termos a capacidade, pela graça, de lançar as redes do nosso empreendimento, da nossa vida, da nossa forma de viver, para que, como Pedro e os outros discípulos, sejamos nós hoje os discípulos que pescam outros homens e mulheres para o reino de Deus. Nos dirigindo ao ensinamento de um padre da igreja, nós hoje podemos ter em Santo Ambrósio, que nos dizia: Pedro admirava-se diante do dom divino e seu temor era tanto maior quanto menor era a sua presunção. Por isso é dito: Simão Pedro, vendo isso, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Peçamos então, pelas palavras de Santo Ambrósio, esta humildade de Pedro,
para que possamos também, reconhecendo nas nossas fraquezas o poder de Cristo, do seu chamado, do seu mandato sobre nós, para que possamos então viver esta experiência de fé mais profundamente no lançar das redes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.